Salve galera, eu sou o Jeff e hoje eu vim trazer um overview de um dos commanders de Fallout, que saiu agora em Universe Beyond. Eu vou também trazer dos outros, né? Vou tentar trazer dos 4 decks. E nesse overview eu vou falar um pouco do que eu achei e tal. E também vou separar 5 cartas que eu considero as 5 melhores para jogar um Commander 500 com power level um pouquinho mais alto. Porque como é um produto destinado ao Commander casual, ele não vem com tantas coisas assim que a gente pode considerar competitivo, mas ainda assim tem uma carta ou outra que com certeza eu vou querer testar, que tem um efeito legal. Então eu separei 5 cartas e vou fazer um overview sobre o que eu achei da lista, o que eu provavelmente faria com ela e espero que vocês gostem. Então vamos lá. O primeiro deck que eu escolhi para falar é o Scrap Survivors. Eu acho que ele foi o primeiro na ordem, né, do que saíram as listas. E ele é um deck Naya, que o comandante é o Dogmeat, que inclusive, falando como fã mesmo, eu achei uma escolha um pouco duvidosa colocar, tipo... tá certo que ele é um personagem importante, né? Ele fez parte lá tanto dos Fallout clássicos quanto da nova geração do 3D. Mas eu acho que, tipo assim, ele é só o companion do protagonista. Eu não sei se ele, como comandante, ficou tão legal falando como um fã de Fallout. Então vamos lá. Primeira coisa é que ele é uma criatura de 3 manas, que ele tem um efeito de ETB que quando ele entra em campo, você pode milar 5 cartas e devolver para sua mão um equipamento ou uma aura. Então a gente já sabe que esse deck ele tem aí o subtema de encantamentos e equipamentos, né? Tipo auras e equipamentos. E ele tem um efeito bem legal. Eu vou ser sincero que essa primeira parte do efeito dele eu achei bem interessante. Ele entra, mila cartas, não é muito comum do Naya você ter uma habilidade de 1000, mas pro que ele está se propondo a fazer, é bem interessante, principalmente quando a gente considera que tem várias auras que a gente consegue combar lupando criatura do cemitério. Então, já falando do comandante específico, eu acho que ele tá aí nas minhas 5 cartas que eu acho que foram as melhores desse deck aí, porque eu acredito que dê pra fazer um combo ou outro, caso você não queira deixar o deck montado igual eu faço com os Universe Beyond. Eu acho que é bem legal você ter o deck do jeito que ele vem. Mas se você quiser usar ele como comandante para um deck de auras e equipamentos, dá até para arriscar um combo lá, dá para usar um Boomweaver, ele é Naya, então tem espaço também para um possível Hulk. Eu andei pensando tipo, em algumas linhas de combo, e inclusive uma das cartas que eu vou falar mais para frente também entraria nessa mesma lista, mas com Saque Outlet, alguma aurazinha que devolve coisa do cemitério, que devolve criatura do cemitério, você já consegue talvez um loop. Então eu particularmente gostei bastante do efeito do comandante. E ele ainda tem esse segundo efeito que diz que quando uma criatura encantada ou equipada que você controla ataca, você cria uma ficha de junk, que basicamente é um artefato que vira, sacrifica, você pode exilar o topo do seu deck e castar até o fim do turno. Então ele, além dessa primeira habilidade, ainda tem esse bônus aí que faz com que você crie essas fichas de junk, que querendo ou não dá um card advantage bem legal, visto que eles não têm custo de mana para ativar, você só vira e sacrifica. Eu particularmente achei essa mecânica de junk bem legal. Eu acho que muita carta que vocês vão ver aí, tanto nesse quanto em outros decks, elas aproveitam bastante dessa habilidade, e no deck certo você consegue fazer um card advantage absurdo. Agora, como eu falei, eu vou fazer um overview da lista, que não é minha especialidade, falar de Commander casual, mas eu achei essa lista muito bem estruturada. A gente vai ter cartas que conversam muito bem com a habilidade do comandante, tem uma quantidade legal de auras, tem uma quantidade legal de equipamentos. Eu só não gosto, volto a dizer, eu sempre falo isso quando eu analiso o pré-com, mas eu acho que 38 terrenos é muita coisa. Até para quem tá começando a jogar agora que compra um pré-com, eu acho que 38 terrenos abre muito espaço para flood. E talvez se eu pegasse esse deck para mudar alguma coisa, ou se eu fosse aconselhar alguém que pegou o deck a mudar alguma coisa, eu começaria dando uma enxugada nos terrenos, deixando alguns terrenos utility na lista e colocando alguns outros terrenos que são de mais cores, mais úteis e tal, e deixando ele com um pouco menos, né? Principalmente porque como ele é um deck que você consegue se aproveitar bastante de equipamento, aura, você não tem uma curva de mana muito grande, já que os equipamentos e auras costumam ter o custo um pouco mais baixo, principalmente os melhores que vem no deck. E vocês vão ver também, né, se vocês viram a lista aí, eu vou tentar deixar na descrição do vídeo,
mas a curva desse deck não é tão grande, então é facinho você chegar no topo da curva, que se eu não tô enganado é 6 ou 7. E você não precisa ficar fazendo swarm de spells, você vai castar uma, duas spells, uma criatura que vai ficar grandinha e tal. É lógico que é bom você ter uma distribuição entre as suas auras, seus equipamentos no meio das criaturas que você tem no board, mas de modo geral você não quer castar muitas mágicas por turno. Então acho que 38 terrenos é muita coisa mesmo, dá pra dar uma enxugada. E ele vem com uns terrenos legais, não vem nada muito novo assim, mas ele vem com uns terreninhos que são realmente bons. Eu acho que vale muito a pena você, se você for melhorar o deck, comprar aí esses terrenos que tem dois tipos, porque daí você consegue colocar um ou outro ramp. Vale a pena você ir atrás também de ramp em forma de artefato, até porque como o deck tem um subtema de equipamentos, os artefatos vão conversar bem ali na lista. Mas de modo geral ela é bem legal e eu acho que de todas as listas essa é talvez a melhor de todas em questão de eficiência, se você for usar o deck do jeito que ele vem. Eu também quero falar de alguns destaques de reprint. Vou aí destacar o Pure Steel Paladin, que é uma criatura que já é bem conhecida no Magic, que faz seus equipamentos custar 0, ele tem Metalcraft. E quando você casta o equipamento, você pode comprar uma carta, que ele veio como reprint e ele é uma carta essencial para esse tipo de deck. Então você não vai precisar correr atrás dele também, porque, tipo, esse tipo de carta é sempre muito bom quando tem reprint, porque o preço abaixa bastante. Mas também vale a pena citar algumas staples muito boas, tipo Distorção Caótica, que vem nesse deck, Ato Blasfemo, e principalmente uma carta que ela sempre foi um pouco cara e que ela sempre foi uma staple verde muito boa. Apesar dela ver menos jogo no 500, ela é uma carta que vale bastante a pena você ter na pool, que é a Intervenção Heróica, que é uma carta que atualmente acho que está custando quase R$ 40. E ela vem nesse deck. Fora do deck, dentro do deck, ela é uma carta muito boa, excelente você ter. E eu acho que são reprints muito legais que podem continuar vindo aí nas próximas listas, nos outros Universo Beyond, ou até mesmo nos decks de Commander de coleção mesmo. Então é isso, eu acho que esse deck ele tá bem legal pelo que ele se propõe a fazer. Você vai ter um foco nas criaturas, nas poucas criaturas que você vai ter, mas vai deixar elas bem equipadas e tal. Não vou falar carta por carta, até porque muita coisa é bem fraquinha, mas em conjunto ele faz com que esse deck seja bem massa. Se você tiver uns amigos que tem outros Universos Beyond aí, com certeza esse deck vai se encaixar muito bem na mesa. Faz tempo que eu falo o quanto eu acho o Universos Beyond um produto muito legal para quem quer começar a jogar Commander, porque eu acho que diferente de alguns Commanders que vêm em coleções, os Universos Beyond eles são bem caprichados, sabe? Tipo, parece ter um carinho quando eles vão fazer. No caso do Fallout, que eu particularmente sou muito fã de Fallout, mas eu achei que eles deixaram a desejar um pouquinho na questão de lore, mas na questão de um deck eficiente eu acho que fizeram um bom trabalho. E agora vamos para 5 cartas que eu escolhi como as 5 melhores desse deck. Eu não vou falar de reprint, eu vou falar só em cartas novas, até porque se fosse falar de reprint, eu já citei duas aqui que são muito boas. Mas a minha primeira carta seria o Dogmeat, e como eu já falei dele antes, eu não coloquei ele no meio das 5, então vai ser um roubo aí, eu vou falar de 6 cartas contando o Dogmeat. A nossa segunda carta é o Armory Paladin. Ele é uma criatura 3 manas, 3/3 com Trample, e que tem uma habilidade que quando você casta uma aura ou equipamento, você pode exilar o topo do seu deck e castar até o seu próximo turno. Essa carta é muito boa porque ela tem um custo de mana baixo, ela custa só 3 manas. Ela é uma 3/3 Trample, não que isso importe muito, mas já ajuda ela a sobreviver na maioria dos combates aí. E eu acho que, apesar dela ter um efeito muito específico para aura e equipamento, a gente tem alguns decks legais que faltavam suporte, tipo o Kno lá, que vem em Kaldheim, que eu acho ele bem legal, ele é Boros também, assim como o Armor Paladin. E essa habilidade de exilar o topo do deck para poder conjurar, ela já é legal, porque ela já traz um card advantage, você agiliza bastante sua estratégia, mas ele ainda tem o bônus de deixar você castar até o seu próximo turno. Então você não precisa se preocupar em correr e fazer mana no turno que você está jogando. Você pode muito bem exilar o top deck e jogar ele depois. E isso também abre espaço para você castar a mágica instantânea no meio dessas spells. Às vezes você até consegue criar um efeito disruptivo muito maior no seu oponente, porque se você exilar alguma coisa que pode prejudicar ele, ele vai saber que está lá exilado, que você pode castar, e isso aí deixa o jogo bem mais afunilado. Em questão de estratégia, eu acho essa carta excelente. Então, apesar dela não ter um lar, assim dizendo, específico ainda, eu acho que essa é uma das melhores cartas que lançou nesse deck. E com certeza eu vou
ter um sobrando aí na minha pasta para eu colocar em eventuais builds que eu for fazer, que são baseadas em aura ou equipamento. E detalhe que você não precisa colocar ela num deck baseado em aura e equipamento, mas se o seu deck ele tem pelo menos uma interação legal com auras e equipamentos, assim, não que ele, tipo, ele não precisa ser baseado nisso, mas se ele tiver uma interação legal, um combo, ou você tiver uma quantidade interessante de aura e equipamento no deck, eu acho que já vale a pena ter ele. Lembrando que eu tô falando de power level alto, mas quando você abaixa um pouco o power level, vai mais pro casual, essa carta fica ainda melhor, porque você não tem pressa de jogar suas coisas. Geralmente o seu deck, se ele for baseado em equipamento e aura, ele vai ter muita coisa Boros. Você vai ter aí bastante coisa legal no branco e no vermelho que você pode jogar em instant speed. Então acho que vale a pena, tanto se você for casual ou competitivo, correr atrás de uma cópia do Armory Paladin, porque ele é uma carta muito boa. Nossa terceira carta é a Verônica, The Dissident Scribe. Ela custa 3 manas, também é uma 3/3, mas ela não tem Trample, ela tem Menace. Então é uma habilidade bem legal, porque é uma evasãozinha. E ela é um looter. Toda vez que ela ataca, você pode descartar uma carta e comprar uma carta. Esse efeito por si só já é muito legal. Eu gosto bastante de ter looters no meu deck. Eu vou fazer um vídeo falando só sobre isso, até porque eu lancei um último artigo aí na liga onde eu falei um pouquinho sobre o quão bom é você ter looters nos seus decks. Você fazer essa rotação de cartas na mão é muito boa, principalmente quando o seu deck ele tem uma interação com o cemitério. No caso do próprio deck do Dogmeat aí, que consegue voltar para você equipamentos e auras do seu grave, cartas assim são muito boas, porque você consegue fazer um card selection, você consegue colocar a aura que você quer no grave, para você voltar na hora que você bem entender. Então, o fato dela ser uma looter, para mim, já é excelente. E o outro efeito dela é que quando você descarta a sua primeira non-land da mão, você pode criar um Junk Token. E apesar dela ser limitada a uma vez por turno só, né, que é só a primeira carta que você descartar que for uma non-land, ela ainda assim é boa, porque esses Junk Tokens são artefatos. A gente sabe o quanto que tesouro é apelão por gerar mana e ser artefato. E esses Junk Tokens, eles geram card advantage e são fichas de artefato. Então se você tiver aí numa build que interage com artefatos na mesa, você consegue tirar proveito disso, porque ela consegue fazer em grande quantidade em combinação com outras cartas, ou até mesmo nesse deck tem várias cartas que interagem com Junk Tokens. Então eu acho que ela é uma carta muito boa, você vai ter um loot junto com uma possibilidade de fazer um card advantage. E eu acho que eu vou repetir muito isso até chegar no último deck, né, dessa coleção, mas Junk Tokens são muito bons. Você exilar o topo do deck e poder castar é uma habilidade muito legal e que eu acho que vai ainda durar por muito tempo no Magic aí, principalmente dependendo do deck que você tiver escolhido. Nossa próxima carta é a Breakdown. Ela é uma redundância para uma bicho e fim. Você destrói o encantamento ou artefato alvo e o oponente cria um Junk Token. Eu acho que de todas que estão aqui, ela é uma das que são menos melhores, assim, vamos dizer. Ela é 3 manas, destrói só artefato e encantamento. Você tem bicho e fim que destrói qualquer permanente. Mas a bicho e fim vai colocar uma ficha 3/3, essa aqui vai colocar um Junk Tokens. Dependendo do deck que você tiver, o Junk Token vai ser até melhor que colocar um bicho 3/3. Se você tiver, por exemplo, um Collector Wolf, você dá uma ficha inútil pro seu oponente. Mas já adianto que isso aí não vai ser o caso na maioria das vezes. Você vai usar essa carta mais se você quiser uma redundância e tal, mas ela é uma opção legal de carta para você ter, para poder quebrar, ser um disrupt, quebrar coisa do seu oponente. Já adianto também que eu não vou dizer para vocês comprar essa carta agora, até porque ela tá custando quase 10 reais, se eu não tô enganado. E eu acho que ela de longe não vale isso. Então ela é só uma redundância aí, eu achei bacana colocar aqui na lista, mas é isso. Próxima carta é uma das cartas signature da franquia Fallout, que é o Pip-Boy 3000. É um artefato de uma mana que tem alguns efeitos. Primeiro que ela é um equipamento, ela equipa por 2. E quando a criatura equipada ataca, você pode escolher um dos 3 efeitos que ela tem. Ela tem Sort Inventory, que você pode comprar uma carta e depois descartar uma carta. Ela transforma o seu bichinho em Looter, excelente. Você pode ir na Pick a Perk, você coloca um marcador +1 na criatura. E você pode o Check Map, que você dá untap em 2 lands. Todas as 3 habilidades são muito úteis. Talvez ela não veja jogo em muitos decks por necessitar que a criatura esteja atacando, mas ainda assim, por um equipamento de uma mana só, fazer isso é muito bom. Você tem aí 3 possibilidades que são boas, nenhum dos 3 efeitos dela é ruim. Tipo, eu sempre falo isso nos vídeos, nos artigos,
que quando você tem uma maleabilidade na carta, você leva essa carta para outro patamar, né? E quando você tem uma maleabilidade onde os 3 efeitos que ela oferece são bons, eu acho que vale muito a pena você ter e pelo menos testar essa carta, porque como ela entra no turno 1, no turno 2, você provavelmente vai conseguir já estar fazendo uma criatura equipando, e essa criatura vai começar a gerar card advantage através do loot, vai poder dar untap nas lands, o que é excelente para um early game, que você vai poder castar outras coisas, e também vai ter a possibilidade de crescer ela, que pode ser que evite ela de morrer num languish da vida, alguma coisa do tipo. Eu acho que de todos os efeitos de colocar marcador é o menos útil, mas se você estiver jogando com o deck montado do jeito que ele vem, você vai ter algumas cartas que interagem com o marcador e tal. Se eu não me engano, agora, quando uma criatura tem um encantamento, equipamento ou marcador, ela é considerada modificada. Inclusive, nesse deck tem algumas cartas que elas se preocupam com o fato da criatura ser ou não modificada. Então eu acho que se você joga casual e joga com o deck do jeito que ele vem, essa carta é ainda melhor. E eu acho que vale muito a pena, se você também não vai manter o deck, é comprar só uma carta avulsa, ter esse Pip-Boy 3000 aí na sua pasta. E vamos para nossa próxima e última carta, que é outro equipamento, que é a Pre-War Formalwear. Esse equipamento ele equipa por 3, custa 3 manas para baixar, e ele dá mais 2 para criatura equipada, e vigilância. Só que ele tem um outro efeito que é o que faz essa carta ser, na minha opinião, uma das melhores que veio nesse deck, se não a melhor, que é que quando ela entra em campo, você pode devolver uma criatura do seu cemitério que puxe 3 ou menos para o campo e equipar esse equipamento nela. Então ela basicamente vai devolver uma criatura sua para o campo, vai equipar, e isso abre brecha para muita coisa legal. Dá para fazer alguns combos. Se você tiver um saque outlet, você consegue combar aí com algumas coisas. Dá para fazer combos com Leonin Relic Warden, que é o nosso grande amigo Schrodinger Cat. Quando ele entra em campo, você pode exilar um artefato, você exila a Formalwear, daí você sacrifica o Leonino, ele vai pro grave, ele saindo de campo vai devolver a Formalwear pro campo, vai dar alvo nele, ele vai voltar, vai exilar ela de novo, e assim você tem um loop. Não que não existam cartas que já loopam dessa maneira, mas você ter uma a mais é muito bom, principalmente uma que é tutorável, você consegue usar um Open the Armory para poder buscar ela direto do deck. Você consegue usar tutores de artefato para poder buscar ela do deck. E além disso, ela dá mais 2 de vigilância. Não que se importe em formatos mais competitivos, mas ainda assim é um boostzinho que pode te salvar a vida, dependendo da situação. Eu acho que essa carta é a que mais vai ver jogo, talvez, no competitivo. Eu mesmo já estou testando algumas builds com ela, substituindo uma ou outra peça de combo que que eram usadas, né? E que eu acho que a Pre-War Formalwear vai ser mais útil, assim dizendo, vai ter mais utilidade. E eu acho que se você tem um deck de combo e tem um deck de equipamento, mesmo que você não jogue competitivo, eu acho que essa é uma adição excelente. A maioria das criaturas importantes do formato, elas custam 3 ou menos, então mesmo que você não combe, ela é uma carta que vai te voltar uma criatura importante do grave e vai te garantir aí uma pós-vida para muita coisa que você poderia estar achando ruim de ter perdido durante a partida. Então eu acho que essa é talvez a melhor carta desse deck, e eu com certeza vou correr atrás de uma para poder deixar guardada aí na pasta para quando surgir uma oportunidade legal. E ela, dentro do deck, se você for jogar do jeito que ele vem, ela é excelente, talvez o melhor equipamento também. Você consegue interagir com muitas das criaturas que vem nessa lista. Como eu disse, a lista não tá muito pesada de custo de mana, então você consegue devolver muita coisa legal do grave pro campo. Tem algumas criaturas que têm o custo baixo e que interagem com o equipamento, como, por exemplo, a Gunner Conscript, que custa 2 manas, e que ela ganha mais um para cada equipamento e aura que esteja equipado nela, e quando ela morre, se tiver um equipamento, ela cria um junk, se tiver uma aura, ela cria outro junk. Então, falando de Commander casual com os decks pré-con, eu acho que esse equipamento vai fazer muita diferença para essa lista, ele é muito legal, ele vai te ajudar bastante. O topo de curva desse deck com criaturas não é muito alto, é 5, se eu não estou enganado, então você vai ter muitos alvos para dar, e ela com certeza é uma das melhores cartas dessa lista inteira. Esse foi o meu overview, essas foram as minhas 6 cartas que eu escolhi para poder criar esse top 5 cartas da coleção. E se você quer comprar os produtos selados de Fallout, sejam eles os decks ou acho que também conta os outros selados como Booster, etc., usa o meu cupom GF5 lá na Barão Geek. A Barão já foi parceira do nosso canal há bastante tempo
e eles são uma loja excelente e os caras fomentam muito o Commander 500 competitivo lá na loja deles. Eles têm uma maneira de fazer uma pontuação um pouquinho diferente do que a gente está habituado, mas é muito legal. Eu participei dos torneios lá, acho muito maneiro. E se você quiser comprar numa loja confiável, que tem muita coisa de Commander, Barão Geek House, lá é o esquema. E usa o meu cupom GF5 para os produtos selados, demorou? Então é isso, se você gostou dessa lista, comenta aí, se você não gostou, comenta aí também o que, que você colocaria, o que, que você acha que não deveria estar de fora. E logo mais eu trago dos outros decks também pra gente poder discutir, beleza? Galera, muito obrigado mesmo a quem acompanhou até aqui. Se você tiver interesse em fazer parte do nosso Apoia-se, você ajuda o canal e ainda participa do melhor grupo de Commander 500 que a gente tem na atualidade, que é a Wizardrix Gang. Demorou? Então fica assim e até o próximo. Fui!